Olá a todos, meu nome é Thiago, sou professor de legislação de trânsito, também sou professor de matemática. Quem estiver aí no meu canal pode observar que eu tenho aulas também de matemática aí nesse canal. O intuito do meu canal é educativo, né? É passar algumas mensagens educativas. Como eu trabalho com aulas de matemática, eu posto também aulas de matemática. E também sou professor de legislação de trânsito em autoescola, então vou iniciar esse trabalho com as aulas teóricas aí para quem vai tirar a primeira habilitação, né? É, o intuito então desse canal é ensinar, né? Passar aulas para preparar aquelas pessoas que estão tirando a primeira habilitação, para ensinar aí as pessoas as questões teóricas aí, não só para a prova, né? Não estou só pensando na prova de legislação, não, de maneira nenhuma. Estou pensando também em algo educativo, né? Em tentar uma conscientização das pessoas para um trânsito mais seguro, porque todos nós estamos envolvidos nisso, né? Afinal de contas, todos os nossos familiares, pessoas que utilizam a via pública, estão sujeitas à responsabilidade dos outros, né? Quando saímos à rua, todos estamos juntos, todos nós podemos sofrer aí consequências trágicas com a irresponsabilidade daqueles que acham que tudo isso que nós vamos falar aqui é uma besteira e que eu sei dirigir e pronto. Então, é muito importante para a sociedade pessoas, cidadãos conscientes, né? Mas as minhas aulas não vão ser só dando conselhos morais, falando que você tem que tomar cuidado com o trânsito. Aí, o intuito não é esse. O intuito é ensinar mesmo a matéria, né? Passar o assunto, o código de trânsito. É para isso que eu estou desenvolvendo esse canal aqui, principalmente nesse momento onde a gente não pode sair de casa, a gente tem que ficar aí de alguma maneira isolado, né? Então, tentando colaborar de alguma forma e de desenvolver um trabalho que possa dar algum fruto para quem for assistir e também para mim, né? Então, convido a todos que quiserem se inscrever no canal, se gostarem do vídeo, curtir o canal, né? E eu agradeceria muito, que vai me ajudar bastante. Muito bem. Então vamos lá ao assunto, enfim, né? Vamos já direto, assim, depois de falar um tanto, já vamos ao assunto. Legislação de trânsito, né? É o que nós queremos estudar neste momento, nessa primeira aula, tá? Então deixa eu me diminuir aqui, pronto. Tá aí, legislação de trânsito, aula número 1, professor Tiago Manuel, que sou eu. Então, primeira coisa que eu coloco aí para vocês é para vocês pensarem na situação de um trânsito livre, pensarem, imagine se não tivessem regras, se não existisse regra alguma, né? Vamos andar livremente aí, passa quem quiser, a velocidade que quiser, se estiver alcoolizado não tem problema. Imagine essa situação, né? Bom, atualmente nós temos 1,25 milhões de mortes por acidente de trânsito. E se não tivesse regra? Eu creio que se não tivesse regra, seria muito maior a quantidade de mortes, né? Isso é algo que eu acredito com certeza, eu creio que seria muito maior, né? Então, a legislação, ela vem em defesa da vida, tá? O intuito da legislação de trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito, de tudo que nós vamos estudar e falar, é isso, é a defesa da vida, é evitar o acidente de trânsito, né?
para que seja respeitado os direitos e deveres de cada um de nós, né? Para que a gente consiga ter uma boa relação no trânsito, mesmo sem a gente se conhecer. Quando a gente se encontrar num cruzamento, por exemplo, numa interseção, nós podemos respeitar o direito do outro, evitando assim problemas, né? Acidentes trágicos, prejuízo material. Então, essa é a finalidade da legislação, né? É que a gente evite os acidentes de trânsito. E também, depois nós vamos falar mais sobre isso na direção defensiva, que é uma outra matéria, que tem um outro viés, né? Uma matéria que tem uma visão mais para conscientização do condutor, da sua responsabilidade. Aqui a legislação é mais focada nas regras, nas normas, enquanto que a direção defensiva é mais focada na conscientização daqueles que vão conduzir os veículos pela via pública. Mas as duas têm a mesma finalidade, é a defesa da vida. E esse é um termo que eu fiz questão de colocar aqui no slide, porque é essencial. Ele vai aparecer na sua prova teórica, né? E você pode ter certeza que isso aí é a finalidade do nosso estudo, né? Da legislação como um todo, e a finalidade é a forma como nós queremos que todos estejam conduzindo. Bom, de fato, a essência da legislação é a segurança de todos aqueles que compartilham o espaço público, né? Nesse sentido, a fiscalização, no papel de fazer cumprir as normas, é aliada da sociedade por impedir, por exemplo, a perda de vidas em virtude de acidentes cometidos por motoristas embriagados ou com alta velocidade, né? Então, a fiscalização tem essa finalidade, impedir que aqueles que não respeitam as normas, que não se importam, que acham que não vai dar nada, que eles possam vir a causar futuras mortes, diminuir pelo menos isso, né? Ainda não estamos no patamar de eliminar, né, tantas mortes, mas pelo menos diminuir um pouco esse impacto seria desejável. Muito bem. Para iniciar o nosso estudo, a gente começa aqui com uma pergunta: o que é trânsito? Bom, se for pensar popularmente, é muito simples, né? O que é trânsito? Todo mundo sabe o que é trânsito, professor, para que isso? Mas existe uma definição no Código de Trânsito Brasileiro, e nós vamos falar muito desse Código de Trânsito, porque é nele que estão todas as regras de trânsito. Então, nós vamos começar por essa definição que o próprio Código nos traz, uma definição de trânsito. Antes do Código de Trânsito falar sobre o trânsito, ele define o que é o trânsito. Ele escreve lá nas primeiras linhas ali o que é o trânsito. Então vamos lá. Considera-se trânsito a utilização das vias por. Então, considera-se trânsito a utilização das vias. Ó. Isso que é trânsito, utilizar a via pública. Se você sai numa estradinha de terra, você está transitando. A pé, a cavalo, ou de carro, ou de moto, ou de ônibus, ou de caminhão. Qualquer forma que você esteja circulando, não só circulando, parado também. Se você está numa via pública, você está em trânsito. Acontece esse termo aqui, trânsito, mesmo que esteja parado, tá? Então, trânsito é utilizar a via pública. Deixo meu carro estacionado lá na frente da minha casa, né? É trânsito, faz parte do trânsito. Se você estacionar errado, você vai levar uma multa, por exemplo, né? Muito bem. Então, o que a gente vê pelas ruas, pelas vias? A gente vê pessoas, a gente vê veículos, a gente observa veículos e também animais, tá? Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, né? Os animais, no caso, né? Claro. Para fins de circulação, aí, isso aqui é importante. Para fins de circulação, vou fazer um xizinho aqui nela, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, essa é a finalidade do trânsito. Essas 4 finalidades.
que você precisa guardar bem. Circulação é muito fácil. Circulação é ir e vir, seja a pé, seja de carro, como for, né? Você transitar, andar pela rua. Parada e estacionamento. É algo simples também, mas você tem que ficar muito atento aos termos, tá? Nisso aqui. O que é a parada? Imobilização do veículo. Eu vou puxar aqui uma seta para cima aqui para escrever isso, tá? Imobilização do veículo somente para embarque e desembarque do veículo, de pessoas do veículo. Somente para embarque e desembarque de pessoas daquele veículo. Isso chama parada, tá? Você para a moto, a pessoa desce da moto. Você para a moto, a esposa ou o marido sobe na moto, tá? O filho ou quem quer que seja, né? Então é somente para embarque e desembarque. Se chama parada quando você faz esse movimento no trânsito, essa atitude no trânsito. E o estacionamento, então? Estacionamento é a mesma frase, ó, imobilização do veículo, só que não é somente para embarque e desembarque, é por tempo superior ao embarque e desembarque. Isso que vai vir escrito no estacionamento. Estacionamento é o quê? Imobilização do veículo por tempo superior ao embarque e desembarque. Isso é a definição de estacionamento. Então você desliga a chave do carro, você desce junto com a pessoa, vai rapidinho na loja e já volta, você estacionou, tá? Você não estava dentro do carro. Agora, você chega em frente a uma garagem, para o carro para alguém descer do seu carro. Você não estacionou em frente à garagem, você parou em frente à garagem. Parar em frente à garagem não é infração de trânsito. Estacionar em frente à garagem é infração de trânsito, tá? Então é muito importante essa diferenciação, parada e estacionamento. Para o dia a dia, que você vai estar conduzindo seu veículo, é importante saber, né, a diferença, mas também para a prova, né? Você vai para a provinha de legislação, você não pode se confundir entre parada e estacionamento. Parada, como é que vai vir na provinha então? Somente para embarque e desembarque. Estacionamento, como é que vai vir na provinha então? Tempo superior ao embarque e desembarque. Tá? Guarda essas duas palavrinhas aqui que é a chave desse negócio. E a última coisa, operação de carga e descarga. Operação de carga e descarga, ela se compara ao estacionamento. Você pensa num caminhão grande lá descarregando uma mercadoria, então vai ter que estacionar o caminhão para poder descarregar a mercadoria, ou para carregar também. Então, operação de carga e descarga é comparada com estacionamento. Tá legal? Então, esse é um primeiro momento da nossa conversa aqui, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, muito bem, para ficar limpinho. Essa é uma primeira coisa que a gente precisa analisar, né? O que é trânsito. E agora, nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Onde que está escrita essa definição de trânsito? Está escrito aqui, ó, no Código de Trânsito Brasileiro. É nesse livro aqui, vamos dizer, entre aspas, né? Não é um livro, né? Mas é aqui, nessa lei, que estão todas essas regras que nós vamos estudar a partir de agora, tá? Tudo que nós vamos ver no curso teórico que nós estamos fazendo, nós vamos ver aqui no Código de Trânsito Brasileiro. O que é o Código de Trânsito Brasileiro? Eu fiz uma pesquisa na internet aí e coloquei aqui para vocês, ó. Quantos capítulos tem o CTB? Composto de 20 capítulos. Originalmente tinha 341 artigos, dos quais 117 foram vetados pelo presidente da República. E aí segue falando dos capítulos e tal. Então, mas são 20 capítulos, né? É um livro, né? Cheio de coisa escrita ali, explicando sobre o trânsito, regulamentando o trânsito, dando as regras, como que vai ser a norma de circulação, como que vai ser as infrações, quais são as infrações, está escrito no código, qual a função do Sistema Nacional de Trânsito, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o código traz a lei de trânsito, tá? Existiram outros códigos anteriores, mas o que nós vamos nos focar a partir de agora, que é o que está valendo atualmente, né?
é o 9.503. É a Lei 9.503, que foi promulgada ou sancionada. Quem é da área de direito sabe melhor que palavra que precisa ser usada aqui. Mas no nosso caso aqui do cursinho teórico de legislação, não tem tanto problema. A gente precisa saber que foi no dia 23 de setembro, no dia 23 de setembro de 1997, que realizaram essa lei aí, que ela passou a valer, né, lá no dia 23 de setembro de 1997, e ela traz tudo sobre, o que é preciso a respeito do trânsito, tudo que a gente vai utilizar no nosso cursinho, tá aí no CTB, tá bom? Outra coisa importantíssima que eu estou esquecendo, Código de Trânsito Brasileiro, é o nome, é igual chamar José Maria da Silva, não pode chamar José Maria da Silva de Maria José da Silva, né? O nome da pessoa tem uma ordem. A mesma coisa aqui, ó, Código de Trânsito Brasileiro não é Código Brasileiro de Trânsito, e aí tá errado. Você pode errar na sua prova teórica se você trocar. Mas é a mesma coisa, né? Tá falando do mesmo assunto, eu sei que tá falando das leis. Tudo bem, no popular, se a gente estiver batendo um papo, né, uma conversa informal sobre isso, pode trocar, né? Não tem problema nenhum. Mas se você acertar lá na prova, não pode. Se você trocar, chamar o José Maria de Maria José, errou. Chamar o Código de Trânsito Brasileiro de Código Brasileiro de Trânsito, errou. Tá bom? Então guarda assim. Pela sigla, né? Ajuda bastante. Vocês vão ver que a gente vai falar muito de sigla. Tudo tem sigla nesse cursinho nosso. Então, CTB é uma sigla que vocês precisam estar guardando aí, que significa Código de Trânsito Brasileiro. E tá aí, eu tirei um print aí, né, da tela, uma apresentação para vocês, justamente sobre o CTB. Aqui, ó, é o Código de Trânsito Brasileiro. É o comecinho do código. Se vocês quiserem pesquisar na internet depois, vocês podem colocar Código de Trânsito Brasileiro Planalto na frente. Põe a palavra Planalto na frente, que aí você vai direto para essa página aqui e vai ter lá os 20 capítulos, os 300 e poucos artigos do código para você consultar aí se precisar. Muito bem. Do que é composto, né, as leis de trânsito? O que tem nas leis de trânsito? As leis de trânsito são compostas por leis. A primeira lei que nós estamos estudando, a principal delas, na verdade, é essa aqui, a Lei 9.503, tá? A legislação de trânsito também possui decretos. O que são decretos? Foi decretado busca e apreensão de um veículo. É um decreto. É um instrumento que a autoridade de trânsito utiliza para dizer que ele quer que seja apreendido aquele veículo, que é mandando, na verdade, né? Está ordenando que aquele veículo seja apreendido. Então, é um decreto que eles utilizam para isso e faz parte da legislação de trânsito. Resolução, essa aqui é muito utilizada. Resolução é quando, deixa eu passar um tracinho mais perto aqui da palavra, resolução, aqui eu fiz o traço do decreto, também não apareceu, e fiz o tracinho das leis, também ficou meio para baixo. Legal. A resolução, então, o que é a resolução? É alguma coisa que é um instrumento legal utilizado para complementar algo que não foi dito no Código de Trânsito. Ou que foi dito, mas não foi especificado como que se faz. Eu vou dar um exemplo para melhorar um pouco. É obrigatório a CNH para conduzir veículo automotor em via pública. Né? Para dirigir um carro, você tem que ter carteira. Para andar de moto, você tem que ter habilitação. Está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, né? A obrigatoriedade desse documento. Como vai ser o processo? Quantas aulas tem que fazer? Como é que vai ser os exames? Que jeito que o examinador tem que proceder? Que jeito que o instrutor tem que proceder? Existe muito detalhe.
que muitas vezes na lei não vai dar para falar de tudo, né? Não dá para a lei esmiuçar nos mínimos detalhes tudo que vai ser feito. Lá em 1997, muita coisa mudou de lá para cá. Então, aí vem as resoluções. Eu gosto de dar um exemplo sobre a resolução, que é o seguinte. Quando fizeram a resolução do simulador, há um tempinho atrás, né? Era obrigatório que todos fizessem simulador. Hoje, essa resolução já mudou, né? Não é obrigatório todos fazerem simulador mais. Então, é assim, a resolução serve para isso, né? Para essas mudanças esporádicas que precisam acontecer, para que não seja necessário toda vez mudar a lei ou toda vez colocar mais alguma coisa na lei, porque para fazer uma lei o processo é muito mais difícil, né? Um processo que envolve o Congresso Nacional, votações, né? E aí não ia dar tempo de fazer, não ia dar certo, de todo mundo parar para poder olhar isso. Então, existe uma outra equipe que é capaz de fazer a resolução e isso tem validade conforme, né, a partir de quando ela é publicada, ela passa a valer e as pessoas começam a obedecer aquela resolução. Muito bem. Portaria. Portaria também é um outro tipo de instrumento da legislação que envolve questões mais básicas do dia a dia. Por exemplo, vai suspender um condutor, faz uma portaria, a autoridade de trânsito faz uma portaria, assina, né? A pessoa que é responsável pelo órgão que vai fazer essa suspensão assina e publica a portaria, a pessoa está suspensa. Vai abrir uma clínica médica, uma clínica psicológica, por exemplo, faz uma portaria para lançar os editais e aí aquelas clínicas vão fazer suas inscrições para poder conseguir essa vaga, por exemplo. As autoescolas da mesma forma, quando vai abrir uma autoescola, né? Despachantes, no caso do estado de Minas Gerais, né? Então, portarias são coisas mais do dia a dia, do trabalho, do Detran, no caso, que ele precisa fazer essas portarias para que as coisas ocorram, né? Para que ao acontecer esse tipo de serviço comece a ser prestado, no caso, além de outras coisas. Então, a pergunta que pode acontecer, né, no caso da nossa provinha de legislação é: do que se compõe a legislação de trânsito? O que tem na legislação de trânsito? Tem leis, decretos, resoluções e portarias. É isso que tem na legislação de trânsito. Tem emenda constitucional? Não, de maneira nenhuma. Não é falando nem de Constituição aqui, tá? O que é utilizado na legislação de trânsito? Mais uma vez, leis, decretos, resoluções e portarias. Tá legal? Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver quantos minutinhos nós já estamos. Nós estamos em 23 minutos. Eu vou dar uma pausa agora, vou dar uma paradinha. E depois eu volto com outro vídeo sobre o restante da matéria.